Uma parada que eu tenho visto e eu gosto de fazer é dar uma olhada em críticas de filmes de antigamente. Porque existe muito esse revisionismo histórico, né? Filmes que são muito considerados hoje em dia, são filmes que são muito criticados de antigamente. Inclusive Vértigo. Corpo que Cai, próprio Psicose. Sim. Você vai pegando vários filmes que com o tempo eles vão ganhando uma revisão. O Massacre da Serra Elétrica era um filme Sim. que foi, repudiado, proibido em países. Sim. E uma coisa que eu consigo ver é muito uma diferença muito grande do que era o produto blockbuster até ali meados dos anos 2000 pro que a gente tem hoje em dia. Sim. E eu sei que você é um grande inimigo da teoria de que antigamente era melhor. Sim. Mas antigamente era um pouquinho melhor, não é? Por que nossos blockbusters não são mais tão bons como eram antigamente? Na verdade, assim, quando você parte da questão da crítica, é interessante a gente pra te entrar nesse diálogo. Porque nós da crítica temos um papel fundamental que hoje a gente não enxerga muito bem porque a gente está em atuação no presente. Mas nós da crítica, a gente acaba revelando e dando luz àquilo que historicamente teve valor. E aquilo que não teve valor na história acaba sendo esquecido pela própria crítica e, portanto, no debate público, no dia a dia. Então, assim, teve muita porcaria também no passado. Só que, como a gente não viveu aquilo no cotidiano, no dia a dia, a gente não sente isso porque a gente vê só as coisas boas. Nós resgatamos as coisas boas. E aqui, no dia de hoje também. Nos dias de hoje, a gente fala das coisas boas, mas a gente está falando cotidianamente das coisas ruins, o que faz com que a gente tenha a impressão de que, como tem muita coisa porcaria junto das coisas boas, logo, no passado, como a gente só revela as coisas boas no dia a dia, então, logo, no passado, as coisas eram melhores. Não é bem assim. É claro que a gente precisa sempre, e aquilo que a gente discutiu lá no início, a gente precisa sempre contextualizar o tempo histórico, entender qual é cada tempo. E aí, é claro, eu sempre digo, por exemplo, que se eu for definir um momento histórico da história do cinema que foi talvez o mais relevante, está ali, década de 60 e meados, 50, 60, 70. New Hollywood ali. Isso. 80, quando entra os blockbusters modernos, com Spielberg e tudo mais, são talvez o grande ápice do cinema e tudo mais, mas é contexto, sabe? O que a gente não pode é fazer essa anacronia de olhar para o passado e entender o passado só com aqueles filmes que a gente deu luz para eles. Não é só esses filmes que existiam, né? Eu falo muito nesse sentido, por exemplo, quando você pega bilheterias, assim. Sim. E sempre, pra mim, é sempre um choque, assim. Sempre que eu vou dar uma olhada, e eu sou nerd, a gente até conversa às vezes por dentro, assim. Sou muito nerd de olhar e falar assim, quero ver quais foram as bilheterias de cinema de 94. E você vai, tipo, do começo do ano até o fim do ano, você vai vendo uma qualidade de filmes. Sim. Por mais que tivesse ali seu Academia de Polícia, Debi Lloyd, que é um jovem clássico da comédia. Alguns filmes que talvez sejam uma coisa mais rasteira, mais de humor de momento. Você começa a olhar umas coisas boas. Sim. E hoje eu vejo coisas boas completamente fora do circuito das bilheterias, assim. Então, se pegar um excelente filme, Tar. Porra, Tar não foi top 5 de bilheteria em país nenhum. Sim. Sabe? O próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme que, por mais que tenha tido ótimas críticas, ele não performou nos primeiros lugares de bilheteria. Então, você acha que é uma percepção errada minha isso? Dessa questão dos blockbusters de antigamente terem um pouco mais de qualidade do que hoje? Eu não diria que a questão de qualidade, por exemplo, e aí a gente tem que precisar fazer um caminho mais longo. Se a gente for pensar o cinema como uma mercadoria dentro desse contexto, e o cinema, ao contrário das outras artes, sobretudo, é uma arte que nasce já no capitalismo industrial. E, portanto, nesse contexto, diferente das demais artes que performaram o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua linguagem, conseguiram amadurecer a sua linguagem em outro contexto, mais lento, mais devagar e tudo mais. Eu lembro que na faculdade, acho que era o pessoal de Frankfurt falava muito sobre Sim, cinema. Acho que sim, Adorno também sim. adorava descer o pau em cinema. Isso, perfeito. E aí, enfim, o cinema ele vai performar dentro da lógica do capitalismo industrial. E aí o próprio Adorno vai discutir com a gente sobre a questão da padronização do gosto. E que o capitalismo ele vai tender, dentro da indústria cultura, em direção à padronização desse gosto. E conforme o capitalismo vai avançando, e hoje a gente já discute sobre capitalismo tardio, essas contradições ficam ainda mais exacerbadas. E é isso que a gente vê hoje. Então, desde sempre, afinal, o cinema é inserido dentro do capitalismo industrial, o cinema tende ao padrão de gosto.
Se a gente for pegar a Hollywood da década de 50, ali, os blockbusters que a gente pode dizer daquela época eram os westerns, né? E os westerns, eles tinham um certo padrão. Mas ainda assim, a lógica da década de 50 ainda é menos avançada no que tange às contradições desse capitalismo do que a gente percebe hoje. Então, essa padronização do gosto, ela é mais sentida ainda mais conforme vai se desenvolvendo esse capitalismo. E quando você pega a década de 90, você consegue ver dentro do blockbuster ainda uma diversidade de produção. Hoje, cada vez mais esse padrão vai se acentuando e parece que tudo é muito a mesma coisa, segue o mesmo padrão, a mesma lógica. E isso em várias dimensões. Não só os que chegam na sala de cinema, como também aqueles que vão direto para o streaming. É o tal da lógica do cinema de algoritmo, da Netflix, que é uma lógica massificada. A gente aumenta o número de produções, faz com que o espectador tenha a crença de que ele tem acesso a mais coisas, só que essa quantidade de coisas não se confere a diversidade de fato do que vai ser assistido, porque é tudo muito parecido. Justamente para que se construa um padrão, e o padrão vende com mais facilidade, para que você possa assistir o próximo. Né? Essa é a lógica que importa na contemporaneidade. É o que eu gosto de chamar de espectador ansioso. É a construção de um espectador ansioso. É esse espectador que demanda muito mais do próximo produto do que o que você está assistindo nesse momento e, portanto, a história se apaga. A história não existe nesse sentido. Você vai ao cinema e o que importa... Você vai para o filme da Marvel, por exemplo, que a gente citou agora há pouco, e o próximo filme da Marvel é sempre o mais sombrio, o mais maduro, o mais incrível, etc. Você vai para o filme, é uma porcaria. Mas chega na cena pós-crédito e diz, não, é o próximo filme que importa, porque é ali que tudo que aconteceu aqui... É lá que vai estar importando a parada. Aí tu vai assistir. É a mesma. E aí naquele não, mas é o próximo. Então é essa a lógica de um espectador ansioso. Que o próximo filme, o filme seguinte, é o que realmente importa. É a obsolescência do que veio antes para a construção de um consumo novo no que vem depois. Mas o público pega essa fórmula também. Pega, porque vende. O padrão vende. Não, mas pega, tipo assim, no sentido de colar. Colou, né? A Marvel colou até agora. Mas também pega no sentido de, tipo... Olha, não sei mais se eu quero... Acho que os próprios fracassos de bilheterias nos filmes de herói desse último ano é um pouco disso também, né? Uma prova de, pô, legal essa fórmula, mas ela gasta. Gasta, e por isso que, assim, o capitalismo ele vive de crises, né? E essas crises, elas são cíclicas, porque, enfim, você demanda de acúmulo infinito de riquezas, mas para acumular infinitamente essas riquezas, você encontra barreiras de acumulação. Essas barreiras são os momentos onde o capitalismo precisa ser criativo, à custa do que for, pode ser guerra, pode ser, seja o que for. Isso, historicamente, sobretudo Hollywood, impera nesse sentido. Quando você encontra essa barreira, você criativamente deve romper essas barreiras para continuar acumulando. E a Marvel, supostamente, vive esse momento de crise pelo qual ela deve superar. Inclusive, o próprio PH fez um vídeo muito interessante com relação a isso, onde ele discute a Marvel Spotlight que eles estão fazendo agora, né? Que é um caminho que eles estão tentando... usar ali para jogar aquilo que antes não estava fazendo muito sucesso, joga ali para o Spotlight, que é uma categoria B da Marvel, e vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes que estava dando certo, sabe? Então, a princípio, parece que a Marvel vai tentar voltar ao que estava antes e não tentar fazer algo novo. Mas é isso. Encontra essas barreiras, quebra ela, custa do que for e vambora. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!